Números 21, do 4 ao 9. Números 21, do 4 ao 9. Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo, diga comigo, mas o povo ficou impaciente no caminho. Diga comigo, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito? Para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. Diga comigo, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo o Senhor que nos tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Repita algumas frases comigo. Diga comigo: as sementes do desânimo não conseguem criar raízes em um coração grato. Vou ler outra. Se quisermos viver a vida sendo felizes, precisamos do fundamento de um espírito grato. O texto que nós lemos mostra uma situação. A palavra que nós lemos aqui, o povo começou a ficar impaciente. O povo começou a ficar o quê? Impaciente. E a impaciência levou o povo a murmurar, falar contra Deus e falar contra Moisés. Imagine, já estavam a caminho da terra prometida, já haviam saído da escravidão, Deus já havia tirado eles do Egito, estava conduzindo eles à terra prometida. Quando faltou a água, e Deus sustentando eles com um alimento chamado maná, diga comigo que o maná era um milagre, era providência. O povo com a sua intolerância, o povo com a sua impaciência, começou a murmurar, reclamar, falar mal. E isso nos dá uma lição, tá? Isso nos dá uma lição. Porque eu fiz você repetir para mim, comigo, as sementes do desânimo não conseguem criar raízes em um coração grato. Quem não é grato na medida que está, jamais será grato numa medida, aliás, não vai desfrutar de uma medida maior. E também, se passasse por uma medida maior, não seria grato. Porque já há um espírito de ingratidão dentro da pessoa.
já há um espírito negativo dentro da pessoa. Mas essa atitude só trouxe um resultado, porque a atitude fez com que Deus mandasse serpentes venenosas que picassem aquele povo. E quem, depois que eles caíram em si, né? Porque aí a situação ficou grave realmente. Diga comigo, aí a situação realmente ficou grave. Por quê? Porque eles não estavam conseguindo enxergar, não viam o que já estava acontecendo na vida deles de bom. Eles já não eram escravos, já estavam na direção da sua terra prometida, da vida que sempre sonharam. E deveriam olhar para isso. Nós já estamos a caminho, nós já não estamos mais aonde estávamos. Diga comigo, já não estamos mais aonde estávamos. Já não estamos mais, nós estamos a caminho da terra prometida, mas não conseguiam enxergar. Não conseguiam enxergar e começaram com o espírito de ingratidão. E a ingratidão fez com que a situação se agravasse, porque agora não era simplesmente o problema da comida ou da bebida. Agora o problema era mais grave. Havia serpentes no meio deles, serpentes que vinham e picavam. E essas serpentes mataram muitos. E aí, quando falaram, chegaram a reconhecer, né, a loucura que fizeram, nós pecamos, aí caiu a ficha, nós pecamos contra o Senhor. Aí o Senhor orientou que fizessem uma serpente como um monumento, como uma estátua, e todos aqueles que olhassem para aquela serpente, então não morreria. Que isso tem vários entendimentos, dentre eles o que mais preferimos é a pessoa, quando está numa situação grave, olhar para trás e não se esquecer das experiências, não esquecer de onde Deus o tirou, não se esquecer das atitudes que o levou àquela situação. Nós devemos analisar, diga comigo uma coisa, aliás, você sabia que todas as semanas mais de 1 milhão de pessoas morrem? Sabia? Todas as semanas mais de 1 milhão de pessoas morrem? Faço uma pergunta para você, você está abençoado ou não está abençoado? Sim ou não? Você está vivo. Você está vivo. Mais de 1 milhão de pessoas morrem toda semana. Você está vivo. A sua vida não está com vocês como você gostaria? A da Raquel também não estava. Mas um dia alguém disse a ela, tem jeito. Tem jeito. Ela ouviu isso aqui, tem jeito. E ela se agarrou a esse tem jeito e começou a buscar. Se hoje ela está vivendo e veio hoje dar o testemunho por gratidão, para glorificar o nome do Senhor, e gratidão é porque lá atrás a vida dela estava um caos, mas hoje ela está vivendo aquilo que sonhou, ou além do que sonhou, além do que projetou. Então nós precisamos analisar todos os dias, porque se não somos gratos na medida que estamos, não passaremos por uma medida maior ou melhor. Porque hoje não é conformismo, é gratidão. Porque nós trabalhamos muito a pessoa, ela sempre almejar algo mais, mas com espírito de gratidão, não com conformismo. Você sabia que hoje milhares de pessoas trocariam a vida dela pela sua? Você tem um teto? Você tem um teto? Levanta as mãos quem tem um teto. Então você está mais abençoado que 75% da população mundial. Mais abençoado que 75% da população mundial. Nós precisamos analisar, eu nunca vou me esquecer disso, olha para mim. Se você quiser rir, você pode rir, mas a situação não é para rir, tá? Eu nunca vou me esquecer
de uma lição que nós tivemos aqui nessa igreja. Nunca. Uma lição. Uma lição. Há uns anos atrás, entrou um rapaz por aquela porta, vendendo sonhos. Ele entrou e ele era deficiente. Ele tinha os braços e as pernas travadas. E ele falava assim. Entendeu? O que eu falei? Não sei isso. O que eu falei? Ele falava assim, e ele andava assim, ó. Aí ele chegou na recepção e perguntou assim: você, babando, quer comprar o sonho? E eu cheguei nesse momento. E eu vi o esforço dele, porque, lindo, com toda essa dificuldade, ele desceu de um ônibus ou veio caminhando aí pela avenida, e ele estava trabalhando, estava vendendo sonhos, não é verdade? Aí ele perguntou assim, eu comprei os sonhos dele, ele perguntou assim: por que você está comprando o sonho? Entendeu? Por que você está comprando o sonho? Eu falei: para te ajudar. Ele falou: eu não quero que você compre o sonho para me ajudar. Nós estamos fazendo uma troca. Você está comprando o sonho, mas eu estou vendendo algo maravilhoso, de qualidade a você. Amém? Então você não está me ajudando, eu estou fazendo uma troca com você. Aí, ele virou e disse assim: se eu te pedisse, nessa situação, e babando, se eu te pedisse para subir no teu telhado, para arrumar a tua telha, você permitiria? Eu disse: provavelmente não. Ele falou: por quê? Por uma questão de proteção a você, que eu não quero que você se machuque. Aí ele falou: você está me ajudando ou você está me prejudicando? Eu falei: depende do ponto de vista. Aí ele disse assim: você está me prejudicando, porque você não está me tratando como uma pessoa normal, e eu não gosto de não ser tratado como uma pessoa normal, porque eu sou normal. Amém? Aí ele virou para mim e disse assim: alguns anos atrás eu não me amava. Eu não me amava. Mas aí, alguém me levou naquele hospital de Jaci. Tem alguém que conhece o hospital de Jaci ou não? Conhece? Eu nunca estive lá, mas dizem que os seres humanos mais disformes estão ali. Hã? Está dizendo que os seres humanos deformados, mutilados, estão ali. E aí ele disse: eu não me amava, eu não gostava de mim, mas quando eu fui naquele lugar, eu vi muitas pessoas muito piores do que eu, e a partir daquele dia eu passei a me amar, e hoje eu me amo. Ele disse: eu não vou em nenhum lugar que não me tratam como uma pessoa normal. Eu não gosto de ter contato com pessoas que me tratam como doente. E sabe o que ele disse para mim? Sabe o que ele disse para mim? Ele disse: eu não sou doente. Doente é quem não tem nada, é perfeito e vive reclamando da vida. Eu não
não sou doente. Sabe quem é doente? Quem tem tudo, é perfeito, tem saúde, tem uma casa, come e vive reclamando da vida. Esse não é normal, eu sou normal. Eu não sou doente, esse é doente. Amém? Eu fiquei encantado. Aquilo foi uma lição de vida. Depois eu falei, se eu encontrasse aquele rapaz de novo, eu traria ele aqui, eu dava o altar para ele. Eu daria o altar para ele. Porque é uma lição de vida. Por quê? Porque quando você olha para uma situação daquela, você olha uma pessoa todo deformado, com dificuldade para andar, com dificuldade para falar, fala babando, com toda aquela dificuldade, e ele diz: eu me amo, eu não sou doente. Doente é aquele que não tem nada e vive reclamando da vida. Poxa vida. Aí eu disse agora há pouco, eu encontraria milhares de pessoas que trocaria a vida dela pela sua. Nós encontraríamos milhares de pessoas, porque esse povo só caiu a ficha, o quanto estavam bem, o quanto estavam abençoados, quando as serpentes entraram no meio deles e começaram a picá-los. Nós não temos motivo para reclamar. Quando você olha para você, você é perfeito. Quando você olha para você, a gente descobre. Eu estava ouvindo uma história de alguém que tem na família uma pessoa em estado praticamente vegetativo, e ele não se comunica, e aí as pessoas, ele aprendeu a se comunicar com a família através dos gritos. Então cada grito que ele dá, ele está pedindo algo. Um grito é a comida, um grito é a bebida, outro grito é a coisa. E aí descobriram que um determinado grito que ele dá é porque ele está com coceira e ele precisa que coce ele. E aí começa e ele continua gritando enquanto não acha o local da coceira. Desencosta da cadeira um pouquinho e faz assim, ó. Desencosta só um pouquinho, só um pouquinho. Não é uma benção? Você pode se coçar. Você pode se coçar. Ontem alguém disse assim, no nosso meio. Ontem alguém disse assim: devido a uma dor, eu não consigo amarrar o meu sapato. Devido a uma dor. Poxa, qualquer um de nós aqui, com exceção nós os mais barrigudinhos, que dão uma espremidinha assim, mas a gente amarra o sapato. É verdade ou não é? Sim ou não? Às vezes, muitos olham para o seu casamento, olham para a sua família, e por um momento que está vivendo, não reconhece a sua família como uma bênção, o seu casamento como uma bênção, seus filhos por fazer algumas artes, ser talvez agitado, acha que é um problema. Você já parou para pensar quantas famílias, quantas mulheres querem uma família, quantos homens sonham com a família, quantos casais que fazem tratamentos dolorosos todos os dias, com o sonho de ter um filho, tratamentos dolorosos com o sonho de ter o filho, de botar a mão na barriga, de ter essa experiência da gravidez. Amém, pessoal? Isso é para que nós possamos refletir. Se não somos gratos no pouco, não seremos no muito, e não vamos passar por uma medida maior. Essa atitude só prejudica. O ingrato, infelizmente, a ingratidão, ela acaba criando raízes no coração da pessoa. Ela não evolui, ela não cresce. Vem para Salmos 23, 5. Esse rapaz que eu estou relatando, talvez vocês os conheçam. Ele está aqui em São José do Rio Preto. Ele vive por, eu não sei se vem de sonho ainda,
mas ouvi falar que direto ele está ali naquela igreja católica da Santa Terezinha, uma coisa assim. Alguém já viu esse rapaz ou não? Ah, então vocês conhecem ele? Levanta a mão de novo. Conhecem ele? Hã? Não entendi. Hoje ele vende bilhete? Mas acho que não é esse não. Será que é? Trufa, trufa. É trufa, não é nem sonho era, tá vendo? É trufa, é verdade, é trufa. Ele vende um monte de coisa? Hã? Aí ele está dizendo que o bilhete é outro, esse vende trufa. O que vende trufa é um alto. É um alto. O que vende bilhete é um baixinho, tá vendo? Não é o mesmo. Não é o mesmo. O da trufa, se você vê-lo por aí, vá comprar a trufa dele e conversa com ele. Você vai ter uma lição de vida. Conversa com ele. E mais, em visão de negócio, ele virou para mim e falou assim, que ele não queria de maneira alguma que eu pensasse que alguém estaria explorando ele. Eu falei, quanto você vende a trufa? Eu não me lembro se era 2 ou 2,50. 2,50, acho que era 2,50. Aí ele falou assim, eu falei, você que, a sua família que faz? Ele falou, não, eu pego de alguém. Aí ele perguntou, ele virou e disse assim, quem ganha mais, eu ou ele? Aí eu falei assim, provavelmente você. Ele falou, eu ganho mais, porque ele produz, ele tem gasto, eu não tenho, eu só tenho lucro. Entendeu? Entendeu? Ele gasta, ele tem que gastar com produto, ele tem mão de obra, eu só tenho o lucro, eu revendo. Lindo, né? Verdade, é lição de vida. É lição de vida. Tem gente que às vezes reclama da vida. Ontem mandaram um vídeo, talvez vocês tenham visto também esse vídeo, muito interessante. O cara canta. Ô Tadeu, como é que é a música lá? De quem que é a música? Zezé de Camargo? Eu não posso viver assim, falta um pedaço de mim, né? Eu não posso viver assim. Você quer vir cantar, Tadeu? Quer vir cantar? Você que está na mídia, nas redes sociais. É o Tadeu cantor. Aí colocou o cara dublando, né? Falou assim, eu não posso viver assim, né? Falta um pedaço de mim, né? Falta um pedaço de mim. Aí quando falta um pedaço de mim, ele levanta o cotozinho do braço assim, porque falta metade do braço dele. Você vê? Falta metade do braço e ele ainda está se divertindo, né? Não está triste. Tem a história também que o cara estava muito triste, porque ele não tinha um sapato legal, e abatido, triste, revoltado com a situação, porque não tinha um sapato legal. Aí daqui a pouco ele olhou e viu o cara que não tinha os pés, e feliz, e rindo, contente, divertido. É assim. Entenda muito bem que o que nós estamos falando aqui, nós não estamos falando de passividade ou conformismo, nós estamos falando de gratidão. Entendeu ou não? Sim ou não? Porque se você não é grato no que você tem, o que você tem vivido, a medida que você tem recebido, quem você é, como você tem sido cuidado, como você tem sido preservado, você não será grato numa medida e não passará por uma medida maior ou melhor. Salmo 23, 5. Diga comigo. É um salmo bastante interessante. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Quem nos justifica? Quem nos honra? Quem nos faz justiça? Deus. Amém? Sabe, às vezes a gente fica tanto olhando e presos a sentimentos tão miseráveis, nos desgastando, vivendo dia após dia, remoendo aquilo que as pessoas
fizeram ou deixaram de fazer a nós, quando deveríamos colocar o nosso foco no que está adiante. Há algumas semanas atrás nós falamos, né? Ao invés da gente ficar com os olhos no para-brisa, que está nos mostrando a direção, temos um caminho imenso pela frente, promissor pela frente, muitas vezes ficamos com os olhos mais aonde? No retrovisor. Se você ficar com os olhos no retrovisor, o que vai acontecer? Vai se arrebentar. É verdade ou não é? O para-brisa é maior, o que está diante de você é muito maior do que o que ficou para trás, é muito mais promissor do que o que ficou para trás. Então, faça da sua vida, coloque diante de você sempre um grande para-brisa. Fica com o olho no retrovisor, não. Porque o retrovisor vai fazer com que você, infelizmente, se choque e fique numa situação pior. Mateus 6,12. Mateus 6,12. Mateus 6,12. Diga comigo: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Às vezes nós queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar. Sabe de uma coisa? Às vezes quando você vai num lugar, ou quando você estaciona o seu carro num estacionamento, a pessoa vem, você paga, o cara vem, bate um carimbo assim, diz pago. É verdade ou não é? Isso nós deveríamos fazer com todas as pessoas que não nos fizeram bem, que nos injustiçaram, caluniaram, porque nós sabemos que existe um Deus, e quando nós confiamos nesse Deus, entregamos a nossa vida, os nossos caminhos a esse Deus, nós não precisamos fazer nada. Nós não precisamos fazer nada. O próprio Deus faz. Amém? Sabia disso ou não? Nós não precisamos fazer nada. Quem faz? O próprio Deus faz. Você sabia disso? Sim ou não? O próprio Deus faz. Eu estava vendo agora, o ano passado teve algumas pessoas que pegaram de realmente com a possessão maligna, eram de nós, saíram de nós, do nosso meio, e começou com um projeto muito intenso de tentar denegrir a imagem da igreja e tocar em cada um de nós. E nós precisamos ser sábios, né? E nós tomamos uma decisão e dissemos assim, não responda. Aliás, toda a determinação interna foi: não responda a ninguém. Eu fui o primeiro, disse assim: bloqueia todas essas pessoas, não quero receber e não quero que receba nada meu. Por quê? Porque eu sou homem. Você é homem, você é mulher. E quando a pessoa chega e mexe num determinado ponto, aquilo pode mexer com você. É verdade ou não é? Aquilo vai mexer com você. Aquilo pode mexer com você e fazer com que você tenha uma atitude que não seja uma atitude adequada aos olhos de Deus. Entendeu? Então você não pode correr esse risco. E eu fui o primeiro, eu disse: porque não quero receber, e não me tragam nada. E eu sei que a coisa correu feio. Chegou agora ao final de semana que essas pessoas tentaram denegrir de todas as formas. O que aconteceu? Agora chegou o final de semana. E isso é gente que conhece a palavra, gente que prega a palavra. Família destruída, casamento destruído, se separaram. Porque quando as pessoas se unem para maquinar o mal, é nisso que dá. Ao invés de nós nos unirmos para poder fazer o bem, fazer o certo,
somar naquilo que vai trazer crescimento, edificação à nossa vida, né? Vamos somar para isso, vamos botar força nisso. Mas quando a pessoa se une para o mal, se une para o erro, se une para o engano, se une para a injustiça, porque é engraçado, eu já falei sobre isso, né? Tem pessoas que não se unem para vencer, eles se unem para fazer o que é errado. É verdade ou não é? Tem pessoas que inclusive casais, e esse casal é um deles, ele não se une para vencer é igual a gato e cachorro, mas quando foi para poder fazer o que não deve, então ficaram extremamente, ultra mega unidos, mas não dá certo. E a colheita de Deus, a justiça de Deus, lembre-se sempre de uma coisa, eu sempre digo a mim e vou dizer a você, a balança de Deus, ela é justíssima, ela é equilibradíssima, ela não pende nem para cá e nem para cá, entendeu? A balança de Deus é justa. Se eu pratico a injustiça, ela vai pender desfavorável a mim. Se eu pratico, ela vai pender favorável a mim. Ela é justa. Então, nós não temos que nos preocupar em ficar nos defendendo, revidando e com mágoa, alimentando sentimentos em relação às pessoas. Nós temos que nos preocupar com as nossas vitórias. Nós temos que nos preocupar em continuar crescendo, agradando a Deus, alcançando as promessas de Deus, desfrutando das promessas de Deus, porque muitas vezes é muita energia jogada fora, concentrada numa direção, que não vai trazer resultado algum. É verdade ou não é? Sim ou não? Ou, poxa vida, o tempo que eu vou ficar pensando ali em revidar, discutir com alguém, bater boca com alguém na internet ou qualquer outro lugar, eu vou postar coisa bacana, eu vou me alimentar, eu vou alimentar o meu espírito, vou continuar fazendo o que é bom, porque eu não posso perder a força naquilo que é bom para mim, aquilo que Deus quer que eu faça. Amém, pessoal? Então, esse é o segredo para as pessoas que querem me dizer, senão a pessoa fica parada só botando força em algo que vai voltar contra ela mesma. Por favor, venha para 1 Tessalonicenses 5. Que isso, bispo? Nem sabia que tinha Tessalonicenses. Se é 1 Tessalonicenses, quantas Tessalonicenses tem então? Cinco 12 ao 28. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Repita comigo. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenha consideração comigo. Você sabe que muitas vezes, olha para mim, por favor. Você sabia que muitas vezes, para trazer uma mensagem a vocês, é gasto horas e horas de separação? Você sabia que muitas vezes, porque na verdade nós nos colocamos na posição como instrumentos de Deus, e quando paramos para buscar a direção, é a direção do que Deus tem para vocês, do que Deus quer falar a nós. Por isso que o que você recebe na igreja não pode ser recebido de uma forma como algo que não merece atenção ou não tem valor.
Porque além do Espírito Santo, o Espírito Santo está falando com você, te dando uma direção, e a direção para a tua vida, para que isso repercuta em bênção na sua vida, há o esforço para trazer. Eu corro o risco, o ministério corre o risco, nós corremos o risco de muitas vezes desagradar, de você achar que a reunião é cansativa, porque nós gastamos tempo trazendo a mensagem, a palavra. Não é feita uma coisa rápida só para preencher linguiça. Vamos terminar aqui, vamos orar por você, te abençoar, pedir tua oferta, o dízimo e vai embora para casa. Não. É para que a palavra penetre o teu coração. É para que o que você ouve seja gerado em você um entendimento. E esse entendimento se transforma em obras, atitudes. E essas obras e atitudes vai trazer a você o resultado que você busca. O resultado que você quer para a sua vida, aquilo que você espera para a sua vida. Então, ao conselho bíblico, para todos nós, tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz um com os outros. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos. Diga comigo, advirtam os ociosos. Confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua. Diga comigo, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Diga comigo, alegrem-se sempre. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus por vocês em Cristo Jesus. Vou repetir, um versículo muito difícil de ser compreendido. Diga comigo, alegrem-se. Quando? Sempre. Alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Independente do que você esteja passando ou vivendo, alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sabe por quê? Até aquilo que você acha que veio para destruir a sua vida, na verdade, é a sua forma de interpretar, de absorver que está errada. Porque o que veio sobre a tua vida, que muitas vezes você acha que é para a destruição da sua vida, é bem ao contrário, é para um novo ciclo da sua vida, é para uma nova etapa da sua vida, é para que amanhã você tenha um grande testemunho, é para que você tenha uma grande experiência com Deus, é para que você cresça no Senhor. É bem ao contrário. Entendeu? Entendeu ou não? Às vezes você acha que o que veio é para a destruição da sua vida. Você acha que a situação que se levantou é porque Deus não gosta de você? Não, é bem ao contrário. É bem ao contrário, para o teu crescimento, é para a edificação da tua fé, é para fortalecimento da tua fé, é para que você tenha experiências. Olha o testemunho que essa mulher deu hoje. 22 anos, 20 anos, vivendo o inferno dentro de casa. 20 anos, quando o marido entrava para dentro de casa, todo mundo tinha que se esconder de pânico. 20 anos, situação difícil, financeira difícil, mas tudo isso, quando você age da forma certa, tudo isso só serve para isso, para um grande testemunho futuro, para glorificar o nome do Senhor, para dizer, eu venci, o Senhor mudou a minha vida, aquilo que parecia que não tinha jeito, tem jeito, amém? É nisso que nós precisamos nos focar. Todos os dias tem pessoas desistindo, todos os dias tem pessoas paradas,
ou parando no caminho, é nós que decidimos, eu não você. Como ela disse, eu descobri que as pessoas não perdem, elas desistem, e é verdade, elas não perdem, elas desistem, porque se não desistir não vai perder. Amém? Que versículo eu parei? Estou concluindo já. 19. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova. E profecias, quero deixar bem claro uma coisa: profecia não é aquilo que você vê por aí, viu? Profecia é a palavra saindo do altar. Profecia é oração. Muitas vezes a palavra que vem do altar vem como uma profecia para você. Uma palavra, uma promessa lançada vem como uma profecia a você. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, e que todo o espírito, alma, corpo de vocês sejam preservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir isso aqui. Diga comigo: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Deus só está olhando para o coração. Que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Corpo, alma e espírito. Preserve irrepreensível corpo, alma e espírito. Preserve irrepreensível corpo, alma e espírito. Não é só coração. Corpo, alma e espírito. Amém? Fique em pé, por favor. Irmãos, orem por nós. Saúde todos os irmãos com beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês a lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém? Vou ler outras frases para você. Se você está infeliz e perdeu o entusiasmo, a maneira mais rápida de transformar isso, diga comigo, é ser mais grato. Em vez de olhar para o que você não tem, agradeça a Deus pelo que você tem. Até aquela coçadinha é uma bênção, não é? É ou não é? Porque se te faltasse essa mão, esse dedo, para dar aquela coçadinha, te faria muita falta. Entendeu? Por isso nós temos que ser gratos. Gratos à medida que temos recebido. Grato a Deus pelo trabalho, pela família. Grato a Deus pelo seu marido, pela sua esposa. Grato a Deus pelos seus filhos. Lembrando disso, são mais agitadinhos, são mais rebeldes. Mas tem muita gente sonhando, desejando, que daria tudo para ter. Grato a Deus pela tua casa, pelo teu carro. E se você quer mais, pague o preço na direção certa. Deus tem mais. Deus tem muito mais. Deus quer fazer e acrescentar muito mais. Só que não é na ingratidão, é na gratidão. Não é na ingratidão que eu vou conseguir. É no espírito de gratidão. É desenvolvendo isso e canalizando a minha força. Primeiro eu vou ser grato no que
no que eu tenho recebido. E agora eu vou buscar, como a Raquel falou, vou buscar de Deus a direção. Vou orar, vou profetizar, vou declarar as coisas que vou lutar em Deus por tudo aquilo que eu quero viver. E você vai viver cada uma delas. Você viverá cada uma delas. Lembrando de uma coisa, por isso que nós temos que desenvolver o espírito da gratidão. Porque eu já vi de tudo aqui. Eu já vi de tudo. Nesses meus anos aqui, eu já vi de tudo. Eu já vi pessoas comprarem um carro, dar algum tempo não está suportando olhar para um carro. Eu já vi pessoas sonhar morar numa casa bonita, num condomínio fechado. Outro dia eu atendi uma mulher que ela disse assim: lutei tanto pela minha casa no condomínio fechado, a hora que eu conquistei minha casa não estava suportando ficar lá dentro. Poxa vida, que coisa diabólica, é verdade ou não é? Lutei tanto pela minha casa. Eu falei isso para ela, eu falei: por favor, vem sexta-feira buscar libertação. Você é um demônio. Vem sexta-feira buscar libertação, porque você é um demônio destruindo tua vida. Você luta tanto por esse sonho, conquista esse sonho, agora está insatisfeito lá dentro, não aguenta ficar lá dentro. Então, significa que cada conquista, aquela conquista já não te satisfaz mais. Cada conquista, chega um momento que ela já não te preenche mais. Por isso que nós temos que aprender a ser gratos a Deus, desenvolver o espírito da gratidão a Deus. Porque a gratidão traz essa paz, essa alegria, e aí você começa a lutar em Deus e pela fé, pela palavra, declarando coisas novas, que eu vou viver coisas novas, eu tenho metas novas, eu tenho sonhos novos, e nós vamos agindo a nossa fé nisso e vamos alcançando, mas em cada etapa nós temos que ter o espírito, desenvolver o espírito da gratidão. Porque, lembre-se disso, você está mais abençoado do que 70%, 75% da população mundial, de todas as formas. Inclusive aqui eu não tenho dúvida que aqui, nessa reunião, você é mais rico do que 80% da população. Não tenha dúvida. Por mais que você ache que você não tem muito, você é mais rico do que 70%, 80% da população mundial. Você que está aqui, acha, bispo? É. Você tem saúde? Está te faltando alguma coisa? Não te falta nada? Você vê, você ouve, você fala. Aí a pessoa com espírito de gratidão: só o que me faltava agora, né? Até me falta audição, me faltava... Opa! Quando chega a serpente a gente descobre: eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Quer ver o tanto que você é abençoado? Quer ver? Por quanto você venderia o seu braço? Por quanto você venderia o seu braço? Preço nenhum. Por quanto? Para você ver. Às vezes começa, é simples. Não, e grave isso. Não é passividade, comodismo, conformismo. Não. 1000 vezes não. Só que não adianta reclamar se você não é grato na medida que você está, se você não agradece a Deus pela medida, se você, dentro de você não há um espírito de gratidão, você não vai passar por uma medida maior. Porque os ingratos não podem ser levados a uma medida maior. E se não está feliz, agora vamos buscar em Deus, botar força na direção certa para alcançar aquilo que eu não estou satisfeito, ou para mudar aquilo que eu não estou satisfeito. Porque reclamar, a intolerância, a impaciência só levou a uma situação mais grave. Entendeu? E reclamar, sabe, o maná era a provisão diária que vinha do céu. Todos os dias o Senhor mandava o socorro para eles não morrer de fome. Todos os dias o Senhor mandava o maná. Sabe o que eles chamavam o maná? Você leu aí comigo. Do quê?
Do quê? Miserável, maldito. Esse maná maldito, esse maná miserável. Mas se te faltar ele, você vai fazer. Não é verdade? É ou não é? Se te faltar o maná, você vai... O que você vai fazer? Porque ele já é um milagre. Se ele chega até você, ele já é um milagre. O maná era provisório, o maná era só transitório. Mas eles estavam a caminho da terra prometida. O maná era só uma provisão momentânea. Diga, o maná é provisório. O maná é momentâneo. Mas estava vindo a terra prometida. Que eles comeriam pão sem escassez. Que eles teriam de tudo. Mas só obteve isso os gratos. Só entrou lá os gratos, os fiéis. Amém, pessoal? Feche os seus olhos.